Glória a Deus, amém. Que Deus abençoe a cada um de nós, né? Vamos para a meditação, né? Na palavra de Deus, a qual, né, vai estar aqui acentuado no livro de Apocalipse, né? No livro de Apocalipse, onde nós vamos, né, meditar, para que assim nós venha, né, deixar Deus, né, falar conosco através da sua palavra. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tem assim me acompanhado neste canal, que tem assim, né, compartilhado, dado o seu like, né, visualizado, até mesmo já nos ajuda quando visualizam nossos vídeos, né? E eu quero dizer assim que é motivo de muita alegria, né, compartilhar a palavra do Senhor. Eu peço a vocês, né, irmão, amigos, né, colegas que acompanham esse canal, que me ajude. Você não vai pagar nada e nem eu vou te pagar, mas Jesus, aquele que você confia, aquele que você acredita, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória, amém? E nós hoje vamos dar seguimento, né, aqui no livro de Apocalipse, né, que aqui no livro, no capítulo 2, né, na outro vídeo eu falei, né, sobre, né, a sentença e como o Senhor se apareceu e como ele falou com João acerca, né, das 7 igrejas da Ásia. E agora nós vamos, né, ler cada um delas. Eu vou fazer um vídeo para que nós entenda, né, sobre essa carta que foi enviada, né, para as 7 igrejas que estavam ali na Ásia. Amém? Então vamos lá. No livro de Efésios, capítulo de número 2. Galera, não se esqueça, dê seu like, né? Não esqueça não, me ajude nesse canal. Vamos se tornar, ser um abençoador de Deus, amém? Aleluia. Que diz assim, né, no capítulo 2 de Apocalipse, né, a primeira carta à igreja de Efésios, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Efésios, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podem sofrer os maus. E puseste provas, as quais diz ser apóstolo e não são. E tu o achaste mentirosos e sofreste, e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, e lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Enquanto não, brevemente a ti verei e tirarei do seu lugar o teu castiçais. E se não te arrepender, tens, porém, isto, que odeia as obras de Nicolatas, as quais eu também odeio. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aos que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Queridos, quando nós lê esta carta, neste livro de Apocalipse, ou seja, o livro da revelação, nós fica
um pouco atônico, mas aqui nós vemos que o Senhor ele passa um decreto para uma igreja que era uma igreja, aleluia, doutrinada, para uma igreja fervorosa, para uma igreja cheia de conhecimento, para uma igreja que foi administrada e orientada por um maior pregador e um homem que foi cheio do Espírito Santo, o homem que foi capaz de ir até o terceiro céu e ainda mais, o homem que o Senhor entregou a ele os 9 dons. Se tivesse mais, o Senhor daria até mais dom a ele. Querido, este homem nós falamos de Paulo de Tarso. Este homem, amados, foi o que mais orientou esta igreja de Efésios, dando para eles conhecimento do céu. Aleluia! Deus falou nessa igreja através de Paulo de maneira poderosa, orientando acerca das perseguições, acerca dos problemas que ia ter, das dificuldades e o mais importante, da orientação que Paulo passava a mão de Deus para esta igreja, amados. A Bíblia vai nos dizer aqui, e nós encontramos esta igreja de primeira, o Senhor achando falha sobre ela. Nós vemos que essa igreja, Paulo, em vários capítulos, falava de perseverança, falava firme do amor do Senhor. Paulo, uma certa vez, no seu capítulo 8 ainda de Efésios, no seu versículo de número 18, ele vai dizer que a aflição desse tipo passageiro não dá para comparar com a glória que há de ser revelada. Ou seja, Paulo, incentivando, ele vai falar ainda no capítulo 8, no versículo de número 26, ele vai dizer que o Espírito do Senhor geme, que estava gemendo com choro inexprimível a favor dessa igreja, a favor do povo, da humanidade que congregava. Ele vai dizer que o próprio Jesus, vai dizer que até o próprio Jesus, ele intercede pelas nossas vidas ao Pai. E a Bíblia vai nos dizer aqui, amado, que o Senhor, ele começa a falar, né, das grandezas. Ele começa a dizer aqui, e ao anjo da igreja que está em Efésios, isso diz aquele que tem a sua destra. A Bíblia vai nos dizer que quando João caiu com seu rosto em terra, a Bíblia vai dizer que o anjo que estava simbolizando o Jesus Cristo com sua destra, toca na destra de João e põe ele de pé. E aqui ele diz mais, as 7 estrelas que estava, as 7 estrelas estava simbolizando, né, as 7 igrejas. E ele vai dizer que as 7 estrelas, a quem anda no meio dos 7 caixixás de ouro, ou seja, o Senhor que estava no meio dos caixixás de ouro, né, que o João começa a ter essa revelação no capítulo 1 a seguir. Ele vai dizer ali no versículo 3 que ele vê
No versículo 13, aqui do primeiro livro de Apocalipse, louvado seja Deus, ele vai dizer que no meio dos 7 castiçais, ele via uma semelhança do Filho do Homem, vestido com suas vestes compridas até os pés. Aleluia, louvado seja Deus. De uma roupa, amado, comprida, de uma roupa comprida, que vinha do seu ombro até os pés. Então ele diz aqui, queridos, que ele andava no meio das 7 igrejas e no meio dos 7 castiçais aqui de ouro. E aqui agora ele começa a dizer: eu conheço as tuas obras e que não pode sofrer os maus, e puseste prova aos quais dizia ser apóstolo e não somos. Ou seja, aquele que estava ajudando o pastor, o anjo da igreja, que quando veio a prova, começaram a negar, começaram, amados, a largar, começaram a ser, aleluia, manipulado, começou a ser, louvado seja Deus, sendo começou a enganar, começou a entrar a vaidade, começou a deixar a igreja de lado, começou a ser manipulado, amados. Louvado seja Deus. E os apóstolos, os que se dizia apóstolo e não são, aleluia. Então, amados, nós vimos aqui que ele não podia sofrer danos. Você já viu aquele tipo de crente que quando uma pessoa fala com ele, ou seja, quem seja, até um irmão, ele já quer bater, ele já quer dizer que ele é crente, mas o facão não é, ele é crente, mas o pau não é, ele é crente, mas o murro não é. Você já viu desses crentes que não pode sofrer nada, não pode sofrer uma acusação, uma perseguição, um dedo na cara, não pode sofrer, né, uma calúnia, um disse-me-disse, é todo doído, né? É o crente doído, não pode sofrer dano nenhum. E o que acontece? Louvado seja Deus, né? Então aqui achaste mentiroso, né? Mentiroso, né? Ainda diz mais, amados. E tu o achaste mentiroso e sofreste, e tenha paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Você já viu, amados? Aqueles tipos de crente, né, que só quer venha, aquele tipo de pastor, porque normalmente essa mensagem não é nem para os irmãos, essa mensagem é para o pastor, amados. Você já viu o pastor com melão? Quanto mais come, quanto mais está vendo que está com fome, são esses tipos de pastores que fica manipulando a igreja, né? Fica manipulando, amado. Fica começando a botar medo na igreja, que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Esses são pastores, são lobos devorador, como está escrito no livro de Isaías. São pastores devoradores, são lobos. Viu, amados? Para que nós entenda, né? Trabalhando com o nome do Senhor, dizendo, levando fama de pastor, mas é lobo, devorador. E dentro da igreja, o negócio dele era só dinheiro. A igreja, não estava nem aí. Aí o Senhor vem contra isso, porque o pastor só estava olhando para o dinheiro, que ia entrar, não estava nem sabendo se o cara é crente, se o cara não era. O que ele queria era dinheiro, ainda botando o nome de Deus. E aqui ainda diz mais, amado: tem porém contra ti que deixaste, né, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, porque sempre o Senhor, amados, ele sempre
né? Ele sempre é misericordioso, né? Sempre é misericordioso. Então ele diz aqui, ó, né? Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Ou seja, deixa dessas falcatruas, dessa roubadice, dessas coisas e volte ao primeiro amor, porque senão eu virei contra ti e tirarei de ti os meus castiçais. Aleluia. Tirarei de ti, amados, se não arrependei. Porque o Senhor lhe fala aqui, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratique as primeiras obras, que quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar, do teu castiçais, e não te arrependerei. Ou seja, o Senhor vem, tira o Espírito Santo, acabou. Acabou. O crente acabou, o pastor, não tem mais aquela autonomia, não vai ter mais aquela autonomia de estar lá dando esporro em irmão, porque está errado, está no erro, está na falha, está no pecado, na desobediência. E o Senhor está dizendo que senão ele virá e tirará dele o seu castiçais, ou seja, o seu espírito. Então ele diz aqui, amado, tem porém contra ti as obras de Nicolata, ou seja, aqui, amado, obras de Nicolata, obra que o Senhor aborrece, ou seja, mentiroso, roubador, enganador. Porque deixou o primeiro amor. Isso está dizendo, se arrependa-te e volte ao primeiro amor. Você, pastor, você é dirigente, presbítero, que dirige os ministérios, se arrependa. Volte, quando você entrou para a igreja, volte fazer aquilo. Se arrependa e volte a praticar as boas obras. Esta, amado, foi a igreja de Efésios. Se você for ler lá no capítulo de número 2 a seguir, até ao capítulo 6, é só orientação de Paulo para aquela igreja. Então, amados, nós vamos, né, puxar essas 7 igrejas. Lembra que esta igreja, né, obra de Nicolata, apóstolos mentirosos. Nessa daqui nós vamos ver, né? Nós vamos passar cada igreja das 7 igrejas da Ásia. Amém? Essa é a primeira igreja, a igreja de Efésios. Amém? Deus abençoe, que o Espírito Santo continue, né, abençoando a minha e a sua vida. Meu Deus, toma cada um dos teus filhos, Pai, cada um dos meus amigos, meus colegas que tem assim, Pai, compartilhado este vídeo, que tem assim visualizado, que tem dado o seu like, Pai. Meu Deus, abençoe, meu Deus. Meu Deus, dai assim vitória, Pai. Orienta, Pai, nos ajude a divulgar a Tua palavra, Pai. Pai, vem assim nos dá vitória. Pai, que nesta hora alcance a cada um, Pai, dando livramento, vitória, dando, aleluia, força espiritual, dando força material para trabalhar, para buscar, para orientar. Meu Deus, toma também, meu Pai, cada um dos teus filhos, cada um pastores, meu Deus, dai força, orienta os pastores, Pai, dai assim, meu Deus, vigor a cada um deles, Pai, dai assim a vitória a cada igreja que te glorifica, que te exalta, cada um dos teus filhos, Pai, abençoa de maneira forte, de maneira tremenda, em nome do Pai, do Filho e em nome do Divino Espírito Santo, amém, que Deus abençoe.